mandou a te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Vem comigo! Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Oh Lord, é decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quero ver, segura, 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 segura. Quem mandou você? E quem mandou largar a rede? Quero ver todo mundo lá em cima, vem comigo, família! E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele já nos honrou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo na cruz do Calvário é a maior vitória de Deus para mim e para você. Joga a mão pra cima e bate palma pra Jesus. Aê! Quando você personaliza com a Print, seu negócio deixa de ser um caminhão de comida para o Food Truck Los Calientes. O único que tem mais de 300 sabores. 300 sabores de taco. Personalizar muda seu negócio. Personalizar muda tudo. Acesse nosso site e saiba mais. Print, do seu jeito. Em caso de personalização de restaurante, a Print recomenda. Avental, guardanapo, cardápio, adesivo, ponta... Tão gostoso quanto... Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. E tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos
cantando. Lindo, lindo, lindo és. Em glória, glória eu te dou, Jesus. Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. O nome de Jesus é santo, eu vou chamar como santo a ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou, Jesus. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
Alô? Ei. Vamos começar? Boa noite. Boa noite, irmãs. Eu sei que é um motivo de muita alegria de ver as irmãs. A gente quer conversar, né? Colocar as boas novas em dia. Mas vamos começar o nosso culto, né? Nós temos aqui que cumprir o nosso horário. Então, boa noite para quem está em casa nos assistindo, para vocês que estão aqui. Quero dizer que vocês são especiais demais para nós. É um motivo de alegria estar aqui para fazer mais um Happy Hour. Para você que está nos assistindo... Caiu, Carol? Para você que está nos escutando em casa e não sabe como que funciona o nosso projeto, nós fazemos parte da Igreja Batista Nacional Missionária em Nova Era. Nós somos o grupo de mulheres e de 15 em 15 dias nós reunimos aqui na Igreja Batista Nacional Missionária em Nova Era para discutirmos assuntos e falarmos de mulheres da Bíblia. A nossa série é Mulheres da Bíblia. Nós sabemos que elas, né, Deus usou homens para escrever a história dessas mulheres, para usar em nossa vida hoje, né? E hoje nós escolhemos uma mulher especial para estar falando sobre ela. O nome dela começa com M, acaba com A. Você sabe quem é? Tem um monte. Quem? Maria. Onde que tem? Cadê? Pronto, gente. Melhorou, né? Ah, ó que diferença. Ao vivo é outra coisa, né, irmãos? Então, né, voltando, né, eu estava falando sobre isso. Nosso projeto chama Happy Hour, que é a hora feliz, né? À tardinha nós nos reunimos aqui na igreja para tratarmos de assuntos referentes a mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de Maria. E sempre eu convido uma irmã da igreja, né? Eu gosto de honrar as irmãs da igreja, para estar aqui conosco para falar sobre assuntos referentes à nossa vida. E hoje o tema é Mulheres em Tempo de Crise e Educação de Filhos. Precisamos aprender mais sobre educar os filhos. E nada mais para falar sobre esse tema, nós iremos convidar a chiquérrima, né? Maravilhosa. Olha os títulos, né? O maior título é ser filha do Deus vivo. Se você entrar no Instagram dela, ela se define como filha de Abraão. Que chique. Louvado seja o nome do Senhor. Filha de Abraão. E depois que ela vem citando as qualificações dela, né? Que ela é neuropsicóloga. Falam ó, gente. Ó. Psicopedagoga. Supervisora pedagógica. E ainda ela dá assistência a trabalhos acadêmicos. Se você precisa fazer um trabalho, né? Ela também dá assistência a isso. Depois ela vai falar um pouquinho do trabalho dela, que é maravilhoso. Então, com vocês, receba com bastante aplauso para a glorificação do nome do Senhor, Betânia Borges. Pode sentar, Betânia. Pega lá. A água. Betânia Borges, né? Seja bem-vinda, viu, Betânia? Então, nós vamos ficar de pé nesse momento, nós vamos orar para dar início ao nosso culto presencial e o culto online. Mais uma vez, eu quero dizer que é maravilhoso ter vocês aqui. E assim que a gente acabar de orar, quem é visitante vai ficar de pé. E nós da igreja vai ficar de pé e nós da igreja iremos cumprimentá-las, falando que é muito, né, você é bem-vindo em nosso meio. Amém? Amém. Registrar. Seja bem-vindo, pastora Adriana. É uma alegria ter você aqui conosco, né? Fique à vontade na casa do Senhor. Fechemos nossos olhos e vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus de amor, é com alegria que estamos aqui mais uma vez na tua casa para glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra que o Senhor deixasse para que nós possamos usá-la como manual no nosso dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas no teu altar.
que nessa hora o Senhor possa estar visitando, esquadrinhando o coração de cada mulher que está aqui nessa noite, as irmãs também que estão nos assistindo em casa, os irmãos, porque nós sabemos que esse culto está destinado a todo aquele que de alguma forma ou outra faz parte da educação dos filhos, ó Pai. Avó, pai, mãe, responsável, tio, professor, supervisor, todos aqueles que estão envolvidos na área de educação, possam ter agora o coração contemplado pelo Senhor, ó Pai. E que o Senhor possa estar, em nome de Jesus, contemplando e ministrando em cada coração através do Espírito Santo de Deus. Que os corações estejam abertos para aprender o que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Porque o convidado especial nessa noite é o Senhor, Pai. Fala com cada um, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos capacite, ó Pai, que a nossa mente seja cativa ao Espírito Santo de Deus, que nós possamos diminuir, tanto eu como Betânia, e que o Senhor possa crescer através de nós. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãs. As visitantes ficam de pé e nós vamos falar. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tá? Você pode assentar. Segura aqui, fazendo favor, Betânia. Como nós gostamos de presentear, né, as irmãs que estão aqui na igreja, sempre nós somos patrocinados por alguém, né? Chega um pouquinho para cá. Hoje, para quem está aqui, nós vamos sortear essa cesta aqui maravilhosa, cheia de produtos da Natura e da Avon. Muito bem. Que foi um brinde, né, da nossa irmã Louise. Ela doou com muito amor a loja dela, Louise Modas, né? Moda praia, moda infantil, adulta, fica ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Qual que é o número, né, irmã? 1626, aqui na Avenida Copacabana, nessa avenida aqui da igreja mesmo. Você pode ir direto, você vai encontrar a loja dela. Outra pessoa também que contribuiu com essa cesta foi Rosângela. Ela dá mil rosas, né? Se você quer alocar alguma coisa para sua festa, ou quer alguém para fazer uma comida deliciosa em seu casamento, na sua festa de aniversário, Rosângela de 1000 Rosas, que está nos abençoando. E vocês não sabem da melhor. Eu fui comprar o livro, este livro aqui, que será sorteado para quem está em casa. E Glória ficou com muita vontade de nos abençoar também. Então ela doou 2 livros de receitas que estão nesse cesto aqui, ó. Tá dentro do cesto, que também é um brinde da livraria Ler e Crer, né? Ali em frente ao Hospital São José, aqui na cidade de Nova Era, tá bom? Então, né? Fique aí torcendo, pode colocar, obrigada. E aqui, ó, para você que está em casa, gostaria de falar, você que é de outra cidade, por favor, coloque o seu nome no chat e coloque o seu telefone. Porque se você ganhar e não for daqui, a gente entra em contato para mandar pelo correio, tá bom? Então o livro de hoje é 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Como formar mentes brilhantes na era da ansiedade, do digníssimo Augusto Cury. Então esse livro vai ser sorteado. Tá lindo esse livro, com dicas assim de ouro mesmo, maravilhosas, para abençoar a sua vida, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos sentar e vamos começar, né? Continuamos ainda seguindo as regras, né? Tendo que usar a máscara para estar aqui à frente. Mas esse tempo está encerrando, está acabando, no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Nós vamos até a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no Lucas 1. E a nossa escolhida hoje é Maria de Nazaré. De Nazaré. A mãe de Jesus Cristo. O episódio que nós vamos falar de Maria, né? A Bíblia fala muitos casos de Maria, mas nós vamos né? Nós vamos falar em especial de um episódio, de um momento de crise que ela passou, né? Nós estamos falando de momento de crise, onde, entre aspas, ela perdeu Jesus, ou ela esqueceu de Jesus.
Você, mãe que está aqui, já foi acusada de ter perdido seu filho? Ou ter esquecido seu filho em algum lugar, ou esquecido alguma coisa importante, ou perdido alguma coisa? Você que está em casa, será que você já foi acusado? Lembra desse filme, né? Esqueceram de mim? Será que realmente Maria e José esqueceram de Jesus? Isso nós vamos falar o tempo todo aqui, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E como Maria foi usada pelo Senhor para educar Jesus Cristo. É muita honra, né? Então, em Lucas 1, nós vamos falar um pouquinho, alguns versículos, só para a gente fazer uma introdução de quem foi Maria. Primeiro de tudo, né? Lá em Lucas 1, no versículo 26, só vou ler no 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um certo homem na casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aqui nós já vimos duas características de Maria. Ela era virgem, era favorecida do Senhor, né? Nós já conseguimos ver isso aqui. Nós vamos passar para o 30. O anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mas uma qualidade de Maria, ela achou graça diante de Deus. Você, mulher que está aqui, será que o Senhor tem achado graça em você? Você que está em casa também, vamos pensar sobre isso. 35. E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Já quero declarar na vida de cada mulher que está aqui, cada homem, cada mulher que está em casa: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Que cada dia o Espírito Santo possa estar envolvendo a sua vida e que você seja cheia do Espírito Santo. Amém? Então disse Maria, no 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Amém. Mais uma característica de Maria, ela era serva. Que cada uma de nós, o Senhor possa colocar em cada um de nós o espírito de servidão. Nós estamos aqui para servir. E o dom e servir é uma honra, irmãos. É uma honra. Então que cada um possa receber nessa noite esse espírito de servidão. Maria visita Isabel. Nós vamos ler agora no versículo 41. E ouvindo essa saudação a Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E logo disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do seu ventre. Mulher que está aqui, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Nós declaramos nessa noite que o filho, a filha, o fruto do seu ventre é abençoado. Filho é bênção. Nós vamos falar sobre a educação de filhos hoje. Então que você tome posse dessa vitória em nome de Jesus. E o canto de Maria, nós já sabemos que ela era agradecida ao Senhor. Nós não vamos falar sobre ele. Mas agora vamos ao que mais interessa, que é a história onde que ela, entre aspas, perdeu Jesus. Então vamos lá. Lucas 2. Cadê? 41. Amém? Só quero lembrar aqui no Lucas 2,19, fala que tudo que aconteceu com Maria, ela guardava todas essas palavras e meditava no coração. Lembra disso, marca esse versículo aí. Tudo que Maria passava, tudo que ela experimentava, ela guardava em seu coração. E não é só isso não, nós vamos ver que ela guardava mais coisa no coração, né? Então vamos lá. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos,
subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, eles foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos que ouviram, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumprira estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que eu lhes dissera? E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, mais uma vez, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Então, antes de da gente começar a refletir, se apresenta mais uma vez, pode falar um pouquinho sobre você, tá, Betânia? Olha, Carol, nossa assistente de palco aqui. Oi, agora deu, né? Fala bem perto. Oi, gente, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Betânia. Eu sou cristã, né? Protestante, evangélica, crente. Desde os 3 anos de idade, eu aceitei Jesus. Eu tinha aí por volta de 5, 6 anos. Eu não me lembro a idade certa, mas eu me lembro o momento exato que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. Para a honra do Senhor. E cresci na igreja evangélica. Tive um desvio, né? Mas graças a Deus o Senhor me resgatou. Eu trabalho há 10 anos na área da educação. 11 anos, aliás. Já atuei como professora de anos iniciais, anos finais. Já dei aula no EJA, trabalho como supervisora há 11 anos, educação infantil, anos iniciais e finais também como supervisora. Atendo como psicopedagoga clínica na APN desde 2012 e há 1 ano como neuropsicóloga, tudo para a glória do Senhor. Eu li uma frase ontem que diz assim, uma pergunta, né? Perguntaram para um pastor conhecido assim, o que a pessoa deve escolher para si? O trabalho ministerial ou um trabalho secular? E o pastor respondeu, chega um momento que a pessoa tem que escolher, ou vai trabalhar no trabalho ministerial na igreja, ou vai escolher uma outra profissão e exercer ali seu ministério. Amém. Então, a gente que é cristão, a gente tem que ter essa consciência de exercer o ministério dentro da igreja ou fora da igreja, né? Porque onde nós estamos, nós somos servos do Senhor. Alguém que aumenta o volume do microfone, podia aumentar um pouquinho, porque quem está em casa geralmente fala assim, não, Ana, eu estava em casa e eu não conseguia ouvir. Tá bom? Tá dando para ouvir? Estou falando aí. E como é que está a participação aí, Carolina? Tá chegando? Amém. Então nós vamos começar falando sobre isso. Primeira pergunta, Betânia. Maria, como nós vimos, ela foi escolhida para essa missão maravilhosa. A gente vê que ela era santa. O que significa santa? Separada para essa missão essa linda missão de ser mãe de Jesus. É uma missão. Então eu queria perguntar, você acredita, Betânia, como psicopedagoga, né, pelos seus estudos, que ser mãe e ser pai hoje é uma missão? Porque nós estamos falando vamos falar sobre a missão de educar. É uma missão? É uma missão e uma responsabilidade, né, Ana? Nem toda mulher, ela precisa ser mãe, vamos dizer assim, que ela se sinta obrigada a ser mãe. Não é, né? Isso aí é uma escolha que ela tem que ter com o marido dela e colocar essa escolha diante do Senhor. Agora, a partir do momento que o casal escolhe ter filhos, ou que a mulher decide ser mãe, ou acontece de ser mãe, né? Nós sabemos que pode acontecer também, ela tem que assumir ali a responsabilidade da função de ser mãe.
Ser mãe não é simplesmente aquela coisa ideal, eu quero ter um filho para brincar de boneca, né? Muitas vezes a mulher sonha em ser mãe desde a infância. E muitas vezes esquece da responsabilidade de ser mãe. Ser mãe é algo para a vida inteira. Então, se você que está me assistindo em casa, você que da igreja, tem ainda esse sonho de ser mãe, é uma criança, essa que está assistindo junto com sua família, é um adolescente, uma moça adolescente, está sonhando em se casar, vai pensando nas responsabilidades de ser mãe, coloca diante do Senhor, para que você seja uma mãe sábia, prudente, que desenvolva, trabalhe isso, desenvolver os frutos do Espírito Santo, que nós sabemos hoje, né, Ana, que tem muitas crianças que têm mãe, que estão em casa, mas que estão perdidas dentro do próprio lar. Com a pandemia veio o isolamento social, o distanciamento social, mas nós sabemos que tem muitos filhos que já estão no isolamento social dentro de casa há muito tempo. Então, se você tem esse desejo, se você é mãe, repense, reflita, coloque a mão na consciência e joelho no chão e peça a Deus para entrar aí nessa causa de ser mãe, te ajudar nessa tarefa aí. Quando Maria teve chamada, ela assumiu essa responsabilidade de ser mãe. Ela falou: eis-me aqui, que cumpra em mim a tua vontade, o teu querer. Então, que realmente, né, não é simplesmente brincar, mas assumir essa responsabilidade, né, de assumir o papel de mãe e de pai, para os pais que estão nos assistindo também. Tá bom? Lembrando, né, Ana, que tudo que está na palavra do Senhor, não é porque é a história de uma mulher que é a aprendizagem sobre a mulher. Não, a história de Maria é aprendizagem para homens, para mulheres, para casadas, para as mães, para solteiras. A história, quando é a história de um homem, né, Ana, de Davi, por exemplo, Davi ensina para mim, ensina para você, ensina para o pai, ensina para a mãe. Então, é para todos. Isso que nós vamos falar aqui é para todos. É verdade. Não sei, a gente estudou sobre Maria, mas em nenhum momento na Bíblia não fala o nome da mãe de Maria. Não falou que Maria, fala de Maria. Então, geralmente, quando ela soube que ela ia ser mãe de Jesus, né, que ela ia ser abençoada nessa área, talvez ela deve ter ficado muito assustada. Ela passou por um momento de crise. Simplesmente, olha, você vai ser mãe, e da situação que todo mundo já sabe, ela procurou, qual foi a atitude dela, né, diante desse pedido? O que ela quis fazer, o que ela foi fazer, quais são as atitudes que ela tomou? Quando o anjo foi dar foi comunicar com Maria que ela seria mãe, né, que ela achou graça diante do Senhor, o anjo deu uma dica para ela. E quando a gente está ligado no Espírito, a gente fica atento às coisas que o Senhor traz para a gente. E o anjo diz assim para Maria: a sua prima Isabel já está grávida, tem 6 meses. E antes de entrar nisso, Ana, aquilo que nós conversamos lá na sua casa, você lembra? Isabel estava grávida, tinha 6 meses. E Maria sabia? Não sabia. Quem contou para Maria foi o anjo. Se o anjo não tivesse falado, Maria talvez ia saber só quando Isabel ganhasse. Está aí um ensinamento. Nem tudo que acontece na sua casa você precisa compartilhar. Tem coisas que você tem que discutir se for um problema, se mora só você e seu filho, sua mãe e o filho na casa, você vai conversar com o seu filho. Não precisa de você ir na vizinhança e contar para todo mundo o que seu filho fez, o que seu filho deixou de fazer. Você não precisa ir na escola. Você fui chamado na escola, aí você vai expor o seu filho ali. Você fala muitas vezes assim: vou bater nesse menino na frente de todo mundo. Não precisa, para ver se ele toma vergonha. Agora, quando você fala isso, você está denunciando a você mesmo. Você está dizendo para todo mundo que você não é sábia, que você não tem controle emocional. O que é o indicado? O que Maria ensina para a gente? Nós vamos falar isso mais para frente, Ana. Sabedoria e os frutos do Espírito Santo, né? O que Isabel fez? Isabel não contou para ninguém o que estava acontecendo na casa dela. O anjo disse para Maria, e o que Maria fez? Estava ligada no Senhor, ligada no que ela ouviu, e correu para Isabel. Agora, por que para Isabel? Poderia ter sido para qualquer outra pessoa, uma outra prima, uma tia. Mas por quê? Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém. A palavra diz isso. Ela não foi se aconselhar com qualquer pessoa. Ela foi naquela pessoa que tinha uma experiência. Isabel não era mãe. Às vezes você conhece uma pessoa madura no Senhor, mas essa pessoa ainda não é mãe, ou aconteceu algumas outras coisas que
não permitiram essa mulher ser mãe. Não importa. Essa mulher, ela tem filhos espirituais no Senhor. Amém. Muitas vezes a mulher, ela não é mãe de uma pessoa, assim, gerada dela, mas ela tem filhos gerados no Espírito. Amém. Eu tenho mães espirituais e tenho a minha mãe, que são pessoas importantes para mim, tanto uma como a outra. Amém. Então, se você não tem uma pessoa que é mãe para se aconselhar, não sai se aconselhando com todas as mães que você vê. Procura uma mulher sábia no Senhor, que era o que Isabel era. E Maria foi para lá. Maria ficou lá 3 meses se aconselhando. Olha, gente, não que foi bênção. uma conversinha do WhatsApp, uma troca de áudio, não. Não foi um vídeo do YouTube que ensinou Maria a ser mãe, preparou Maria a ser mãe. Não foi uma consulta médica. Não foi ali um bate-papo com a vizinha. Ela ficou 3 meses aprendendo. Não quer dizer que você vai mudar para a casa da mulher que vai te aconselhar. Não quer dizer que você vai na casa dela todo dia, na hora do almoço, para você conversar com ela, né? Mas você pode procurar aquela mulher e ir marcando de encontrar com ela, de conversar. Você pode ligar se vocês morarem longe uma da outra, mas procurar no lugar certo. Assim você falando, me vem à mente o que a palavra do Senhor diz em Tito 2, do 3 ao 5, olha, em relação às mulheres mais velhas. Olha o que a palavra do Senhor fala. Semelhantemente, as mulheres mais velhas ensinem a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom às mais novas. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus amigos, a amarem os seus maridos, os seus filhos, e serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, do 3 ao 5. Então, é um ensinamento bíblico, né? E Isabel já era... A Bíblia fala que ela e Zacarias eram velhos de idade, eles já eram velhos. Então, ele podia muito bem orientar Maria. Muito bem. Betânia, a Bíblia, né, conta que desde cedo os pais de Jesus, né, José e Maria, ele ensinava, levava Jesus, né, ensinava ele a palavra do Senhor. A Bíblia diz o seguinte: ensina os seus filhos o caminho que deve andar enquanto é pequeno, para quando ele estiver mais velho, ele não desvie do Senhor. Maria e José cumpriam esse mandamento, Betânia? Você percebe isso? Sim. Gente, eu estou lendo aqui minhas fichinhas, né? Porque a gente vai estudando e vai anotando. Aí vocês já veem esse congresso chique na televisão, em que o pessoal tem a fichinha, eu também tenho, tá? Minha colinha. Vou providenciar da próxima, tá, gente? Gente, então, Maria e José, né, Ana? Que era pai e mãe. A palavra nos fala que eles levaram Jesus à festa da Páscoa. Então, eles não estavam levando Jesus na festa da Páscoa para passear. Eles não estavam levando Jesus na festa da Páscoa porque não tinha nada o que fazer. Eles estavam levando Jesus na festa da Páscoa intencionalmente. Amém. Com a intenção de quê? De ensinar, de colocar Jesus envolvido com as pessoas certas, né? Porque, olha, quando a gente pensa na festa da Páscoa, eu coloquei aqui 4 pontos. Olha, a festa da Páscoa é uma festa profética, porque, falando assim muito brevemente, é comemorada a saída do povo de Israel do Egito e que Jesus era o quê? Jesus é o nosso libertador, né? Amém. E, assim, essa festa tem muitas simbologias, né? Então, além de tudo, ela é profética. Os pais de Jesus levaram ele para aprender ali naquele lugar e estando ali até no trajeto da viagem, gente. Quando você está viajando com as pessoas certas, até com uma conversa você aprende, você desfruta do aprendizado. Na convivência, você reparando, às vezes você não está falando nada, mas você está observando, você está aprendendo como que as pessoas se comportam, né? E ele estava ali recebendo, porque quando você vai... O que a palavra do Senhor fala? Eu não estou me lembrando aqui, que eu pensei nesse versículo agora. Quando, na congregação dos santos, quando o povo de Deus se reúne, Deus derrama ali naquele lugar. Então, Jesus, desde os 12 anos, adolescente, já estava recebendo ali naquele lugar. Amém, amém. E para quê, gente? Quando a gente olha, vai no lugar profético, aprende, recebe,
que você faz depois? Você frutifica. Amém. Você dá. Então, se você está levando seu filho a um bar, você que não é cristão, que está ouvindo essa palavra que agora, se você expõe seu filho a um bar à noite, o que ele é profético? Não, você está amaldiçoando seu filho. O que ele está aprendendo? Bebedice, mau comportamento, palavrão. O que ele está recebendo? Só coisa ruim, né, gente? É verdade. É só lixo que a pessoa recebe desde a infância, quando é colocada nessa atmosfera. E o que você acha que uma pessoa que é colocada nesse tipo de lugar, o que ela vai frutificar depois? Aí você se pergunta assim, onde foi que eu errei? Não estou sabendo onde foi que eu errei. Às vezes você não teve um erro grande, mas foram pequenos erros que foram ocasionando isso. E os filhos são a herança do Senhor, né, Ana? É verdade, nós temos que cuidar dessa herança para não perder, né? Nós temos que cuidar dessa herança. Está no Salmo, essa passagem. Então, para você que está assistindo a gente em casa... Hã? Ah, tá. Então tá. Aí, você não vai... Você pensa assim, mas eu não tenho festa da Páscoa para colocar meu filho. Mas você pode controlar o que ele vê na internet, o que ele assiste na televisão. Você pode ler uma história para ele, uma história bíblica, uma história secular, um livro de história infantil. Você pode ir acostumando ele com boas coisas, com coisas que vão dar bons frutos. Pense nisso. Fica a dica. Amém. É mesmo. Então, a pergunta nossa fica assim. Quais são os locais que vocês estão deixando o seu filho frequentar, a sua criança frequentar? Quais são as companhias, né? Nós vamos falar um pouquinho onde é que quando encontrou Jesus, na companhia de quem que ele estava. E os seus filhos? Quais são as companhias? O que vocês estão colocando para o seu filho ouvir, para o seu filho estar participando? Porque o ambiente, ele ajuda muito na questão da educação, né? Eu falo assim que às vezes, né, tem especialista que fala que é através do ambiente que ele frequenta. Então, vamos pensar um pouquinho disso. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 6, do 6 a 9, o que nós devemos ensinar ao nosso filho enquanto pequeno. É uma ordem, uma ordenança que o Senhor deixa para nós. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás. Onde que eu tenho que falar para o meu filho da palavra do Senhor? Assentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então você vai falar da palavra do Senhor o tempo todo. Na hora que você estiver andando com ele, passeando, fazendo caminhada, você vai falar. Na hora que estiver na sua casa, você vai sentar com ele e vai falar. Antes de dormir, na hora de levantar. E o que mais? Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por afrontais entre os teus olhos. Escreva a palavra nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, se possível, coloca versículo na porta, coloca versículo na geladeira, coloca no guarda-roupa, coloque versículo. Mostre, ensine para o teu filho. Então, se você não tem esse hábito, né, você não está obedecendo essa ordenança. Isso é ordenança diante do Senhor. E às vezes o filho vai reclamar, não, mas tudo é de Bíblia. O dia inteiro é Bíblia, falando de igreja, falando de Bíblia. Ele pode até reclamar agora, mas depois ele vai te agradecer. Eu lembro quando eu era pequena, não sei se você lembra, na minha época, tinha isso, uns cartãozinhos dos esmilinguidos, vocês lembram? Tinha versículo. Gente, eu lembro que eu tinha coleção daquilo. Eu tinha um albinho que eu ia colecionando aquilo. Meu pai e minha mãe compravam aqueles esmilinguidos, aquelas fichinhas, sempre tinha alguma ali. E nisso aí eu fui decorando muitos versículos da Bíblia que eu não esqueci mais. Assim, eu esqueço algumas referências, né? Mas o versículo fica guardado na mente da gente. Amém. Então aqui, tem algumas passagens que, né, a gente vê na internet, quando fala essa passagem da esquecida de Jesus, todo mundo fala, que irresponsabilidade. Como é que Jesus e Maria estavam ali e perderam Jesus? Será que eles não perceberam que Jesus não estava com eles? Então, não é possível. Gente, fala menino, mas ele já estava com 12 anos, tá? Pré-adolescente, quase adolescente. Ele já tinha 12 anos. Então, ele já sabia, já tinha entendimento de algumas coisas. Mas aí, fala que eles perderam. Você concorda? Vocês concordam? E você concorda? Que essa pandemia nos abriu o olho
para ver que tinha muitas mães que tinham seus filhos perdidos dentro da própria casa? E agora que estão juntos em casa, continuam com os filhos perdidos dentro de casa? Será que não é a oportunidade de a gente encontrar o nosso filho? É essa a oportunidade? Então, você concorda com isso? Então, me fala, como que se deu essa perda? Como é que eles perderam os filhos de vista? Como que se perde o filho dentro da própria casa? Eu quero que você explique sobre isso. E quando os pais de Jesus perceberam que ele tinha ficado para trás... não, isso eu vou perguntar depois. Me fala sobre essa perda. Só destacar aqui que eu já ouvi várias vezes que Maria e José perderam Jesus por 3 dias. Mas quando a gente vai na palavra do Senhor, lá está claro que foi um dia. Não foi, tá? É um dia só. Foi um dia. Eles demoraram 3 dias para encontrar. Mas que eles perceberam foi com um dia. Agora você pensa, eles estavam viajando no grupo de pessoas conhecidas, indo para um lugar seguro, para um momento assim, cristão, e caravana, muito adolescente junto, eles poderiam ter pensado, né, Jesus está ali com os colegas, né, está caminhando com eles, está ali naquele grupinho. Normal pensar assim. Assim como os pais também pensam, meu filho está conversando ali no WhatsApp com os coleguinhas dele. Será que é com os coleguinhas? Maria e José tinham certeza, mas você tem certeza? Quando a Bíblia nos fala que eles, tanto José quanto Maria, demoraram 3 dias para encontrar Jesus, é um alerta para nós. Não só para quem é mãe, tá, gente? Para quem é filho, né? Para cuidar do seu pai e da sua mãe. Para quem é irmão, ficar atento ao que está acontecendo com seu irmão, mesmo que vocês não morem na mesma casa, a ficar atento ao pastor da sua igreja, né? Mesmo que de vez em quando ali você não está vendo ele todo dia, mas você está acompanhando o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes as pessoas com o cargo de liderança, né? Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Ore pelo pastor da sua igreja, viu? Você que está me ouvindo, você que está nos ouvindo aqui, ore, porque esses 3 dias de distanciamento aqui que Jesus teve dos seus pais, Jesus é Jesus, né? Os nossos filhos não são Jesus. Meu pai, minha mãe não é Jesus. Você não é Maria, seu marido não é José. Né? Então, você precisa ter cuidado redobrado. Nós saímos agora, está vendo? Tudo é conduzido pelo Espírito Santo. O Setembro Amarelo. E que o Setembro Amarelo nos alerta para quê? Acabou ontem, foi um mês de campanha contra o suicídio. O seu filho, como que o seu filho está em casa? Você tem acompanhado o que ele tem postado no Facebook? Que as pessoas dão sinais. Frases, músicas que eles escutam no fone, o que eles estão ouvindo, você pode pegar o celular dele e acompanhar. Se seu filho é menor de idade, você tem a autoridade para isso. Os seus pais, né? Se você tem pais idosos, você tem acompanhado se eles estão com sintomas de depressão. Hoje em dia tem crescido, né, os casos de suicídio no grupo dos idosos. Então, acompanhe seus pais, seus avós, seus tios mais velhos. Então, dê uma atenção, porque 3 dias na Bíblia, pode ser 3 dias conosco, pode ser 30 dias, pode ser 90 dias, que a gente vai deixando, e quando a gente vê, já é tarde, né? Então, aí fica aqui as perguntas. Você percebe quando o seu filho se distancia? Você observa o comportamento dele? Você consegue identificar quando seu filho está naquele dia ruim, naquele dia triste? Você tem essa percepção? Porque uma pessoa, quando observa a outra cotidianamente, por exemplo, se eu convivo com Ana cotidianamente, que não é o caso, mas se eu convivesse com ela, eu ia conseguir identificar o dia que ela está mais para baixo, o dia que ela está mais triste. A gente vê isso nos alunos, nós somos professores, a gente vê todo dia. A gente percebe, né, quando o aluno está para baixo, a gente percebe. Não está rendendo muito. Às vezes a criança não está alimentando muito bem mais. São sinais que a criança, o adolescente vai dando. Quais sinais seu filho dá que ele não está bem? Você consegue identificar? Agora, gente, não só no nosso meio familiar. Fiquem atentos com a criança, que é seu vizinho, que está apresentando um comportamento diferenciado. Meninas, meninos, observe, né? Fica aqui o alerta, porque... Agora, no distanciamento social, que eles não estão indo para a escola, tem crescido também o caso de abuso sexual entre crianças e adolescentes. Então, fique ligado. Fique essa criança que brincava sempre, sumiu. A criança que era alegre ficou triste. A criança que conversava muito não está conversando muito mais. Perdendo apetite, tendo muito pesadelo.
Então, observe, às vezes está acontecendo dentro da sua casa e você não está percebendo. Às vezes, a mãe que trabalha fora o dia inteiro, gente, não estou culpando aqui as mães, tá? Nós sabemos que é necessário trabalhar, nós estamos num tempo muito difícil, então, aquele que tem o seu emprego deve mantê-lo, né? Mas a mãe que trabalha o dia inteiro precisa que alguém fique ali, ó, né? Alguém de confiança fique atento para ajudar essa família. Principalmente as mães solteiras, gente, que às vezes precisa deixar o adolescente em casa sozinho. Dê esse apoio. Você que é cristão, ajude, preste apoio, assistência, sabe? Não é sair comentando o que está acontecendo na casa dos outros, mas você, como cristão, ser discreto, acompanhar, orar por essa família, sabe? E conversar, oferecer ajuda. Né? Se for o caso de denunciar, se você tiver certeza do que está acontecendo e puder fazer uma denúncia em prol da salvação dessa pessoa, de tirar essa pessoa desse momento difícil, faça isso. É verdade. Então, muitas vezes, né, estamos perdendo nosso filho dentro de casa como? Estamos perdendo para a internet, estamos perdendo para a Netflix, estamos perdendo para os jogos, né, violentos, estamos perdendo para um monte de coisa. Então, vamos ficar atentos, né, a isso. Quando eles perderam, o que acontece? Às vezes fica culpando assim. O pai fala assim, mas você, mulher, você não olhou o menino estava com você. E a mãe fala assim, você também não me ajudou, você podia ter olhado. Um fica apontando o outro. Vocês já viram essas coisas assim? A gente ouve muito isso. Eu queria saber, a responsabilidade da educação é de quem? É da mãe? Ou é do pai? É dos dois? É de quem? Porque tem muito disso em casa, eu vejo assim. E também de tomar as decisões. Às vezes fala assim, o menino, ô mãe, pode ir na casa de fulano? Ah, pergunta o seu pai. Aí fala com o seu pai, o pai fala assim, sua mãe é que sabe. Fica aquele jogo de cintura, né? Assim? Então, né? Acontece muito isso, então eu gostaria de saber, porque tem pais que estão assistindo em casa, com essa culpa de ter perdido Jesus, quem ia levar a culpa? Maria ou José, os dois, ou o menino ia levar a culpa? Eu queria saber a responsabilidade de tomar as decisões, né? Às vezes fala assim, eu não sei não, você olha com seu pai que vai decidir. A questão também é de quem essa responsabilidade? Dos dois, né, Ana? Mesmo que o casal seja separado, não viva na mesma casa, o pai não perde a responsabilidade, nem diante de Deus, muito menos diante da lei. Ele continua respondendo legalmente pelo seu filho, quer ele queira, quer ele não queira. Mesmo que ele tenha constituído outra família, né, com outros filhos, o primeiro filho continua sendo dele. Né, diante da justiça, mesmo que ele não seja cristão, isso aí, negócio de cristão comigo não é comigo, não, faço o que eu quiser. Até certo ponto, né? Até onde a lei te permite. Você é responsável pela educação do filho. Agora, no contexto de casamento, o que acontece? Esse jogo de empurra não deve acontecer, né, Ana? Que o menino vai perceber o quê? Nem meu pai sabe o que faz, nem minha mãe faz o que faz. Então, já achou a brecha ali para ele fazer o que ele quiser, mesmo que escondido, porque nenhum sabe, nem o outro não sabe. O que é o ideal? Os estudos indicam, e até a palavra nos mostra, quando Maria e José foram atrás de Jesus, está claro, e está claro, não é à toa, a Bíblia não tem nada à toa. Se colocou lá Maria e José para nos ensinar. Onde que eles se encontraram, Jesus? No templo. Só concluindo aqui, que Maria e José foram atrás de Jesus. No caso, por exemplo, da criança ficar pedindo para o pai, pedindo para a mãe, pedindo para o pai, pedindo para a mãe, surgiu o desejo da criança de fazer algo fora da rotina, pediu para a mãe, o que a mãe deve fazer? Vou conversar com seu pai. Você espera a resposta. Perguntou para o pai, o que o pai deve fazer? Vou conversar com a sua mãe, você espera a resposta. E qualquer um dos dois pode dar a resposta para a criança, não precisa ser os dois. A decisão é essa, pronto, acabou. Né? No caso de se for uma criança. Gente? Bem entendido? Então, a dica está aí, né? Então, diálogo. Os adultos já têm que ter combinado isso antes. E no caso, se a avó morar junto, se tiver uma outra pessoa responsável, da mesma forma, é o combinado? Então, quando é a avó, a situação é um pouco diferente, né? Porque a autoridade legal pela criança é o pai e a mãe. Mas o pai morreu. Ou o pai não dá assistência, então quem cuida mesmo é a mãe e a avó.
a autoridade é da mãe. Nunca, jamais, a avó deve desautorizar aquilo que a mãe está falando, mesmo que ela não concorde. Em hipótese alguma, desde pequenininho, a criança tem que saber que a autoridade sobre ele é a mãe. Por quê? Se acontecer alguma coisa com a criança, a avó vai responder? Na hora que o juiz chamar lá, quem que vai lá responder mãe, né? pela criança? É a mãe. Na hora que acontecer alguma coisa na escola, quem que deve ir na escola responder? É a avó? A avó pode ir ocasionalmente, mas se acontecer algo mais sério, quem tem que ir é a mãe. Então, houve um contrassenso, mal entendido, a avó não concordou muito com a decisão da mãe, com a correção da mãe, deixa para conversar depois. Na hora que os ânimos estiverem acalmados, estiver no outro contexto, aí é a hora da avó, que se for uma mulher sábia, temente ao Senhor, uma mulher com sabedoria, conversar com sua filha sobre aquilo, para ensiná-la. Agora, desautorizar ali na frente da criança, jamais. É da mesma. Então, só para encerrar essa parte, você passar a parte do templo. Então, na casa, como for, não é castigo, a punição. Vamos falar assim. A mãe colocou o menino para pensar na cadeirinha ali. Aí, ou então fala assim, olha, você vai ficar uma semana sem mexer com o seu tablet, por isso, por isso, por isso. Aí o pai chegou, né? E já vai dando, ué, por que você não está no seu tablet? Pega o seu tablet, menino. Então o menino chora, minha mãe, então. Aí ele desautoriza aquela ordem, né, que a mãe deu. Ou então o pai tomou uma decisão, colocou o menino para pensar e a mãe fica com dó, não, deixa, vamos tirar. E isso, como é que fica essa questão? Primeiro, o casal tem que ter respeito um pelo outro, né? Primeira coisa, o pai tem que respeitar as decisões da mãe e a mãe respeitar as decisões do pai. E ambos conversarem. Gente, a educação de criança é difícil. Quem falou que é fácil? Então, tem que ser um diálogo constante. A gente que trabalha na escola, a gente acha difícil educar as crianças, mesmo que não sejam nossos filhos, é uma tarefa difícil. Agora, tem que ter diálogo. Os pais têm que conversar, o pai e a mãe, sobre qual a correção nós vamos dar para o nosso filho, assim, comum. O que nós vamos fazer para corrigir? Nós vamos agredir nosso filho na frente de todo mundo? Não podemos fazer isso. Nós vamos bater na cara dele para humilhá-lo? Não podemos fazer isso. Se você é cristão e você tem os frutos do Espírito, você não vai agir dessa forma. Vai expor seu filho a vexame? Você não vai. Então, para corrigir, vocês têm que conversar qual vai ser o método de correção que vocês vão utilizar. Porque se o pai não estiver perto, fala a mesma língua. Se o pai não estiver perto, a mãe vai saber. Ó, eu combinei com meu marido que nós vamos corrigir dessa forma. E se a mãe não estiver perto, a mãe estiver trabalhando e o pai estiver sozinho, ele já sabe como que ele vai agir. E evitar ao máximo situações vexatórias para a criança de expor seu filho na frente de outras pessoas. Então, pode falar do templo, né, que encontraram. O que você preparou para falar do templo? Jesus foi encontrado no templo, né? Quando Maria e José foram procurar Jesus, eles procuraram ali, ficaram 3 dias procurando e encontraram ele no templo. Aí, quando ele foi para o templo, ele estava comunicando algo. Quando seu filho tem liberdade de ir para algum lugar, para onde que ele vai? Em tempos de não pandemia. Pensa aí, quando você dava liberdade para o seu filho de escolher, onde que ele queria ir? Nossa, diz que só tem 5 minutos, nós temos tanta coisa para falar. Ai, gente, vou resumir aqui então. Jesus comunicou ali onde que ele queria estar, qual o ensinamento que ele tinha aprendido e ele correu para o templo. E ele estava comunicando ali também o seu propósito, ele já estava mostrando. E Maria e José chegaram ali no templo. A gente não vou correr, não, a gente fala o que dá tempo de falar, porque é muito importante essa parte. Quando José e Maria acharam Jesus ali no templo, gente, como que Maria chegou perto de Jesus? Menino, seu mal educado, seu atrevido, desobediente, chegar lá em casa eu vou te dar uma coça. Foi assim que Maria chegou perto de Jesus? Gente, Maria chegou numa mansidão, numa tranquilidade, falou, meu filho, por mais que ela estava com vontade ali de tirar o chinelo, ela chegou calma, meu filho, por que você desobedeceu aos seus pais? Ela foi conversar com Jesus. Já pensou se Maria tivesse dado uma surra em Jesus ali dentro do templo? Né? E não foi à toa que Deus escolheu Maria, não, porque se Maria fosse mesmo que ela fosse virgem, se ela fosse descontrolada emocionalmente, ela nunca
Não, que Deus ia deixar o filho dele nascer no ventre de uma desequilibrada? Não ia, né? Então, vou falar as perguntas aqui, as dúvidas, e você já responde. Sobre corrigir o filho, nós já falamos, né? Principalmente não corrigir em público. E quando eles encontraram com Jesus, Jesus estava falando para um monte de homens ali, e eles percebiam a inteligência de Jesus, que era muita. Mas hoje tem aumentado muito o número de crianças com dificuldades, né? A gente sabe disso. Então, qual que é a dica que você dá para essas mães que percebem que o filho, às vezes, é mais lento, tem dificuldade de aprendizagem, né? O que fazer, né? Que dica que você dá? Outra coisa que gostaria que você falasse é sobre a comunicação. Você vê que Maria, ela conversou. E hoje os pais não estão tendo muito diálogo com os filhos. Talvez ele com 12 anos, os pais nem entendem o que os filhos falam, a linguagem que o filho fala. Chega perto e diz: mãe, me dá um Minecraft. O que é isso, gente? É de comer, Então, vocês têm que estar atentos, né, ao diálogo do filho. É verdade ou não é? É verdade. Então, sobre essa comunicação, esse diálogo, eu queria falar também sobre muitos pais que têm dificuldade, os pais que talvez não são evangélicos, ou então não passou para eles a questão de fé. E Maria e José era mais fácil que eles tinham fé. Então, como fazer para ensinar essa criança, colocar ela no caminho do Senhor, ser um exemplo, né? Quero falar muito sobre essa questão do exemplo, não vai dar tempo, porque os pais são espelhos do filho. Então, o que você está refletindo para o seu filho dentro de casa? Que exemplo? Será que o filho está vendo o pai e a mãe tratando com carinho, com respeito, vê o pai e a mãe lendo a Bíblia, orando? Que exemplo você está deixando para o seu filho, né? Tem uma irmã que compartilhou comigo que ela, a gente está nesse mundo, vai no mundo, e ela foi numa festa secular e lá estava passando músicas seculares e acabou que a mãe começou a cantarolar isso dentro de casa. Quando pensa que não, a filha estava cantarolando, ela foi chamar a atenção, a filha falou: mas você está cantando toda hora, você canta essa música? Né? As atitudes nossas são espelho para o nosso filho. Então, o que você está refletindo, pai, mãe, para o seu filho dentro de casa? O que ele está vendo? O que você está ensinando com suas ações, que fala muito mais do que a palavra? Primeiro, em situações que a criança apresente dificuldade de aprendizagem ou alguma distração, primeiro você vai conversar com a professora do seu filho, né? Faça dela uma peça-chave aí. E pergunte como que é o desenvolvimento do seu filho na escola, nas atividades, como que tem sido, principalmente agora na pandemia. E, se necessário for, procure ajuda, procure um neuropsicólogo, um médico, um neuropediatra, né? O neuropsicólogo, o psicopedagogo, ele não pode dar diagnóstico, mas o médico pode. E, a partir do diagnóstico que o médico dá, aí que nós vamos fazer a intervenção que for necessária. Betânia, gente. Tô Me procure. E quanto à questão da fé? A fé é o exemplo, né, gente? É o que a Ana falou. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar no caminho. Quer dizer, o caminho é o quê? Sua casa, a conversa que você tem durante o almoço. A criança, às vezes, não participa da conversa, mas ela está participando, ouvindo. Se você vai à igreja, chega na hora da alimentação, você fala mal de todo mundo da igreja, o seu filho vai querer ir para a igreja? Não vai querer. Né? Se você senta na mesa para falar mal dos parentes, o que seu filho vai pensar de você? Né? Minha mãe, mas meu pai senta na mesa para almoçar e fala mal de todo mundo. Como que seu filho está te vendo? Qual postura que ele tem, que você apresenta para o seu filho de comportamento? Né? Aquela piadinha da mentira, né? Vem um cobrador cobrar da mãe, ela fala assim: vai lá e fala para o homem que eu não estou aqui não, né? Minha mãe mandou falar que ela não está aqui. Aí no telefone também, né, a mãe fala que eu não estou aqui, né? Então, essas atitudes a gente tem que estar vigiando, estar olhando sobre isso, né? Eu vou falar aqui, né, que nos últimos tempos a gente percebe muito isso. Pai que cuida dos filhos sozinho, ou então a mãe, né? Cuida dos filhos sozinhos, ou então a avó que cuida dos netos que viram filhos. E não é fácil, já está difícil educar com 2, e quando é sozinho é muito difícil. Então, deixa um recadinho também para essas mães, para esses pais, para esses avós ou tios responsáveis que têm essa missão de cuidar sozinho de uma criança. Primeiro, eu quero falar para as mães solteiras e divorciadas, né? Você pode estar assistindo aí, ou algum caso aqui, presencialmente, que você está pensando: não, é muita coisa, não vou dar conta sozinha.
eu crio esse filho ou esses filhos sozinha. Mas a palavra do Senhor fala em Isaías que o Senhor será o seu marido. Amém. Então, coloque diante do Senhor a sua vida, a vida dos seus filhos, o futuro dos seus filhos. Que mesmo que você não tenha a presença masculina na sua casa, o Senhor vai suprir essa carência dos seus filhos. Amém. Porque carência, gente, é só o Senhor que pode suprir. Não adianta você se casar de novo e você vai suprir aquela carência para você, mas você não vai suprir a carência dos seus filhos pela ausência dos pais. Então, essa carência só o Senhor pode cumprir. Ande no caminho do Senhor. E se você não tem ninguém, se você não pensa mais em se relacionar com ninguém, que você se sentiu abandonada, desprezada, né, deixada de lado, busque o Senhor. Né? Busque estar na presença do Senhor, que o Senhor vai suprir as suas necessidades financeiras, as suas necessidades psicológicas, emocionais. Eu, né, e todas nós que já caminhamos com o Senhor há muito tempo, nós sabemos que o que a gente precisa, a nossa essência não está no outro, não está no amor de pai, no amor de mãe, no amor de irmão. A nossa carência, a nossa falta principal, nosso vazio, né? Só é preenchido pelo Senhor. Não adianta eu ficar procurando maridos, né? Até lembrei a história daquela mulher que Jesus encontrou buscando água e falou: você já teve 5 maridos, né? 5 maridos, nenhum era seu marido. Quer dizer, ela estava buscando ali preencher a carência, mas quando Jesus chegou, acabou. Ela não teve mais sede, né? Ela não teve mais sede. Então, na questão da fé, eu queria lembrar, né? Às vezes, a fé, como que você vai? Através da palavra, nós falamos que é para ir na igreja, né? Trazer na igreja, na escola dominical. Eu quero me colocar à disposição para as irmãs, né? Que às vezes estão sozinhos, sem marido, para as vós, que às vezes sozinhos. Nós estamos aqui como grupo de mulheres, eu como líder de mulheres, estou à disposição, né? Para orar, para ouvir. Nós temos um pastor para orar, para ouvir, né? Junte-se a nós, busque no Senhor nessa ajuda, porque a gente sabe que não é fácil sozinho. E para encerrar, né? A gente teria muita coisa para falar, tem muita gente, eu tenho certeza que tem pergunta em casa para fazer, aqui tem gente que está com dúvida. Eu acho que nós vamos ter que marcar outro, né, gente? O que vocês acham? E eu quero aqui incentivar os irmãos homens a falarem, né, Ana? Ok. Relacionamento de paz, né? Betânia falou sobre isso. Hashtag mesmo. Fica a dica, hein? Ela quer dar a dica também para o líder dos homens, para fazer um encontro com os homens e conversar com os homens também, sabe? Tá precisando, né? Ela falou, ela pensou nisso também, né? Quem sabe? Hashtag, né? Fica a dica. Então, gente, nós temos que encerrar, né? Infelizmente, mas nós queremos deixar um versículo na Bíblia, né? Não tem uma receita para educar, mas se vocês tiverem isso com vocês no coração, a gente tem certeza que vai ser mais leve. Resumindo, gente, é isso que ela vai ler aqui. Tudo que a gente falou, resumindo, é isso. A dica que nós damos que para te ajudar na educação de filhos está em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, equilíbrio, né? Domínio próprio, né? Domínio próprio, né? Então, né? Acho que Maria tinha todas essas qualidades e ela foi bem sucedida. Então, busque do Senhor a cada dia o fruto do Espírito e nós temos certeza que você será e vocês serão bem-aventurados, bem-sucedidos. Em nome de Jesus. Amém? Pode deixar que nós vamos voltar com esse assunto de novo, que a gente tem muito para falar. Nessa série de educação de filhos, que foi pouco, nós vamos marcar outro. Tá, Betânia, né? Nós vamos marcar outro. E vem muita coisa boa aí pela frente que o Senhor tem colocado no nosso coração e que tudo que foi falado hoje, faça como Maria, guarde em seu coração. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, para depois a gente fazer o sorteio, tá bom? Carol, como é que foi a participação aí? Teve muitos homens? Mas teve, né? E tem muita gente de fora, a maioria da gente está aqui, que participou. Aqui mesmo, então vai ficar mais fácil na hora do livro, né? Para poder entregar.
Se coloque diante do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Maria guardava no coração. A Bíblia fala que de tudo que devemos guardar o nosso coração, que é dele que procede, né? Vida e morte, é dele, é do coração. Coloque a mão no altura do seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai santo, Pai de amor, ouvimos a tua palavra, ó Pai. Oh Deus, que maravilha, Pai, o exemplo que o Senhor deixaste para nós de Maria. Uma mulher que foi bem-aventurada, agraciada pelo Senhor. E que bendito foi o fruto do ventre dela, Pai. Nós temos aqui mulheres, ó Pai. Mulheres, mães, mulheres que ainda não são mães, mas têm filhos espirituais. Oh Deus, em nome de Jesus, que um dia tem o sonho ainda de ter, Senhor. Em nome de Jesus, nessa hora nós queremos pedir por cada um que está nos assistindo em casa. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame em nós, ó Pai, o fruto do Teu Espírito, que vai ser, ó Pai, uma das chaves de vitória para podermos educar o nosso filho segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve seguir. Quem é o nosso caminho? Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa verdade. Jesus é a nossa vida, ó Pai. Então, no nome de Jesus, nos dê essa sabedoria com os frutos do Espírito para ensinar, ó Pai, em nome de Jesus, esse caminho, para que mais tarde ele não venha desviar dele. Que nós possamos corrigir, porque a palavra do Senhor diz que aquele que ama, ele corrige. Nos dê sabedoria, sim, Pai, para corrigir segundo a palavra do Senhor. Corrigir, se for necessário, com vara, quando necessário, porque fala que a vara, ela dá sabedoria, mas aquele que não é corrigido, ele é vergonha para os pais. Que os nossos filhos não venham ser vergonha, ó Pai, para nós, mas que o Senhor nos dê sabedoria e que nós não venhamos ser omissos, ó Pai, como Eli. Eli não corrigiu os seus filhos, ó Pai, e ele sofreu a consequência dessa não correção. Ensina-nos, ó Pai, a corrigir no tempo certo, na hora certa, ó Pai. Não deixar para depois aquilo que for preciso, ó Pai. Decidir na hora, mas porém nos dê domínio próprio, ó Pai, para fazer segundo a Tua vontade. Ó Deus, que nós possamos fazer como Maria. Ela perguntou, ela conversou. Ela chegou diante do filho com mansidão. Ela não chegou já dando tapa, já não chegou gritando, fazendo escândalo, ó Pai. Mas ela foi ali com sabedoria. E que o Senhor derrame em cada uma de nós, nessa noite, essa sabedoria. A palavra do Senhor diz que o Senhor reserva a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Que a sabedoria, se quisermos, é só pedirmos ao Senhor. Está lá no livro de Provérbios, ó Pai. Que o Senhor reserve, o Senhor dá para nós. Que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando cada mãe, cada mulher aqui, com a bênção da sabedoria em nome de Jesus. Pedimos também pelos nossos filhos na fé, os nossos filhos de sangue, os nossos filhos biológicos e adotivos, ó Pai. Que sejam filhos que honrem pai e mãe. E que nós, mães e pais, não venhamos irritar os nossos filhos, para que eles não venham desistir do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Não irritei os vossos filhos, para que eles não desistam. Então, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos, ó Pai. Nos dê graça, Pai. Ache graça diante de nós e que nós possamos ser bem-aventuradas, mais do que felizes com a missão, com esse presente de educar, de ensinar, de ser mãe, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Aqui, ó, está aqui, Betânia. Quero te presentear aqui com sua taça primeiro, né? E aqui com um vasinho. Quem vai registrar aí, gente? Nós vamos ficar um pouquinho. Está muito longe, Tite. Nós sempre brindamos, né? Aqui, ó. Ah lá, tá tirando a nossa foto lá. Tô rindo à toa, né,
Nós estamos rindo. E que o Senhor continue abençoando o seu ministério. Até tem que fazer o sorteio para quem está em casa. Para quem? Hoje eu vou... O número de quantos a quantos? De 1 a 25. Nós vamos sortear o livro agora, né? Hoje é que dia do mês, gente? Hoje é primeiro, número 1. Pastora Vera. Muito bem, palmas para ela. Pastora Vera. Amém. Agora, Betânia. Para quem está aqui é de 1 a 20. 1 a 27. 22. Pastora Adriana, vem. Vem cá, entrega. Segura aqui. As duas pastoras, gente. Tem mistério aí, não tem? Algum recado, tá querendo falar para nós. Aqui.